Oi, pessoal, tudo bem? Que gostoso estarmos aqui novamente. Vocês estão gostando do nosso novo horário? Comentem aí pra gente. Já que estamos falando sobre comentar, não se esqueçam de conversar com a gente no nosso chat, através do nosso Instagram, o maternidadenareal.ipptv, e o nosso e-mail é o maternidade-na-real@ippinheiros.org.br. E eu queria perguntar para vocês já ouviram a expressão maternidade leve, leveza na maternidade? Eu acho que quando a gente ouve isso, a gente que é mãe, que tem uma casa para cuidar, que tem os nossos trabalhos do dia a dia, a gente pensa, aonde está essa leveza? A verdade é que a maternidade não é leve mesmo, né? O nosso dia a dia, os afazeres são pesados. Tudo que a gente tem para fazer, se você for pensar, você não dá conta. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Como a gente pode fazer como está lá na Bíblia, em Mateus 11, de 28 a 30. Deixar os nossos fardos aos pés de Jesus. Porque Ele disse para a gente que o nosso fardo é leve e o jugo é suave quando a gente anda com Ele. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero chamar o nosso depoimento de mãe, que hoje é com a Daniele. Pode rodar o quadro Depoimento de Mãe. Olá, eu sou a Dani, sou mãe da Luma, com 8 anos, e do Isaac, com quase 4. E falar sobre leveza na maternidade, eu confesso que é um assunto bem desafiador, porque nos dias de hoje, né, esse equilíbrio entre ser mãe, ser esposa, ser profissional e ser leve é bem difícil. E me veio à mente esse texto de Mateus 11, 28 a 30. E eu queria ler com vocês na versão da Nova Linguagem de hoje. Eu escolhi de propósito essa tradução. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansadas de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam minhas seguidoras e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E eu queria focar então no versículo 29, que diz assim, né, Jesus falando: sejam minhas seguidoras e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Então, Jesus, né, já falava sobre sejam minhas seguidoras, esse papo de sejam meus seguidores, minhas seguidoras, é antigo, hein, gente? Não é coisa nova, não, de internet. E muitas vezes a gente está passando alguma dificuldade na nossa maternidade, né? Meu filho está fazendo isso, uma birra, um problema, tal. E a gente vai buscar na internet uma dica. Como é que eu faço? O que é que a blogueira tal diz? Psicólogo, tal. E a gente tem aqui, ó, na palavra do Senhor. Jesus já deu a dica. Sejam minhas seguidoras e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Se nós fizermos exatamente isso que a palavra do Senhor diz, sejam minhas seguidoras, se nós formos imitadoras do Senhor Jesus em tudo, se nós aplicarmos, se nós vivermos o fruto do Espírito da nossa vida, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e etc, e etc. Na prática, isso vai refletir nos nossos filhos e eles verão isso. E eles também vão aplicar isso na vida deles. E aí, ó, o versículo continua: e vocês encontrarão descanso. Então, muitas vezes a gente lê a palavra, mas a gente esquece e não pratica. Então, que possamos ser verdadeiramente seguidoras do Senhor Jesus, né? Não é errado a gente pegar as dicas preciosas que a internet tem nos trazido, mas que em primeiro lugar possamos seguir essa palavra aqui, que é viva, verdadeira, eficaz e que sim tem poder de transformar o nosso maternar
trazendo leveza, sim, porque a carga que o Senhor Jesus nos dá é leve. Amém. Obrigada, Daniele. Que gostoso ouvir o seu depoimento. E hoje estamos aqui eu, Rafa, Paty e a Sandra, que já esteve conosco uma vez, mas se apresenta novamente, Sandra. Então tá. Eu sou a Sandra, eu sou mãe de um casal de adultos já casados. Meu filho mais velho tem 32 anos, a Renata tem 31. Sou avó de um bebê de 1 ano e 10 meses. E sou uma mãe que sempre trabalhou fora. Então, sempre vivi o dilema de conciliar também carreira com maternidade. E ao longo da minha vida, aquilo que eu aprendi é que é possível. E que a leveza pode fazer parte da nossa vida também, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leveza. Ai, que gostoso. E a Rafinha conhece um pouco mais a Sandra. Conta pra gente, Rafa. A Sandra, eu conheci a Sandra aqui no programa, assistindo o programa, porque no dia que ela veio eu não estava aqui na roda. E ela tem um programa, não sei exatamente como eu posso chamar, mas chama Trilha, que auxilia nós mães a lidarmos com a carreira e a maternidade. E no momento que eu procurei a Sandra, assim, leveza não existia ali no meu cenário naquele momento. E eu sempre, intencionalmente, busco essa leveza de alguma forma, mas eu não estava conseguindo sozinha. E aí, um dos pontos que eu acho que já começa a falar de leveza é que eu percebi que eu estava precisando de ajuda, né? Pode ser qualquer tipo de ajuda. E na minha maternidade eu demorei muito para pedir ajuda e para aceitar ajuda quando muitas vezes as pessoas se ofereceram para me ajudar, né? Eu não tenho família aqui perto, mas sempre tive as amigas de igreja que sempre se dispuseram a me dar uma mão quando fosse necessário. Eu nunca aceitei. Eu sempre partia do princípio de que não, se é meu filho, eu vou ter que bancar tudo aqui sozinha. Vou ter que ir no mercado carregando 2 bebês, vou ter que levar para onde eu for, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Então, esse é um ponto que eu demorei muito para perceber que, se eu tivesse pedido ajuda, teria sido bem mais leve, né? E o que eu aprendi com a Sandra também nesse tempo é que a gente precisa se olhar de uma forma um pouco mais empática. Para nós mesmos, né? A gente sempre fala de empatia com o outro, mas para a gente... de se conhecer, de se cuidar, não só autocuidado com o corpo em si, que também é importante e também traz um pouco de leveza para o dia a dia, mas até de conhecer os nossos limites, até onde eu consigo dizer sim, o que eu vou precisar dizer não. Nessa semana aí de final de ano que tem uns eventos na escola, né, no trabalho e tal, a gente está organizando um churrasco na turminha da minha filha e eu não consigo dar conta de acompanhar tudo que está sendo combinado no grupo. Ninguém consegue, Rafa. São várias mensagens, eu não posso me oferecer a fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, porque eu não vou conseguir comprar nada, eu não vou conseguir escolher, eu não gosto de ficar selecionando orçamentos, essas coisas, não é muito a minha praia. Então, eu falei, cara, eu não vou me envolver de folgada, mas é uma coisa que eu não tenho capacidade de abraçar agora. Então, isso me trouxe uma leveza de que isso aqui eu vou participar, eu vou estar lá, eu vou rachar a conta com todo mundo. Mas eu não vou me oferecer porque vai pesar para mim, não vai dar para mim. Então, isso é um se conhecer, de eu sei qual é o meu limite e se eu pegar mais isso para mim, vai desandar o que está tudo bem agora, né? Então, foi um pouco do que eu aprendi e que eu tenho tentado... aplicar, né? E tem uma coisa também, a gente fica nessa expectativa de que a gente vai dar conta de tudo com excelência o tempo inteiro. E aí não tem como ser leve assim. Ninguém espera isso da gente, nem Deus espera isso da gente. Não. E a gente aqui já conversou várias vezes sobre isso, né? A gente tem essa expectativa de fazer tudo sempre no melhor nível possível de entrega, mas nem Deus espera isso. Por que a gente se coloca esse nível de exigência, né? Exatamente. E o que a Lise disse no começo da passagem bíblica, né? Que é tudo suave, é leve. E eu acho assim que o difícil é encontrar o momento em que você reconhece que realmente
não dá conta sozinho. Porque eu acredito, como a Rafa, lá em casa foi igual. Veio o primeiro, depois veio o segundo, e o segundo eu falei, agora eu tenho que ser mais forte. Se eu já fazia na força do meu braço, agora eu vou ter que usar os 2 braços, um em cada braço. Então eu ia assim para mercado com criança, não tinha ajuda. Mas o problema era que além do esforço físico, porque além do esforço físico, o meu psicológico, a energia que eu gastava... Gente, terminava o dia, minha casa estava um brinco, não tinha um brinquedo fora do lugar. Mas eu não existia mais. Estava esgotada, né? Só o caco, eu não conseguia ter uma conversa com meu marido, que estava a ponto de chegar do trabalho, as crianças estavam dormindo, mas eu já não estava mais ali. Aí até que um dia veio uma irmã da igreja e falou assim para mim, olha, tenta fazer o que dá. Tenta um dia, desapega. Tenta um dia fazer o que dá. O que não deu, você não se culpa, você agradece. E eu fiz. Sabe quando você tem a sensação de que alguém tinha colocado algemas nas suas mãos e naquele momento veio alguém e com a chave e te libertou? Foi libertador. Aí depois eu vim estudar, vim conhecer aqui com o grupo, com convidadas, que é pela graça. É só pela graça de Jesus que nós podemos viver. Porque enquanto nós estamos tentando viver por nós mesmas, fazer pela força do nosso braço, pelo nosso ser, a gente começa a carregar pedras, pesos que não são nossos. Que o tempo todo e há muito tempo devia ter sido deixado pelo caminho, né? Eu tenho aquela expressão que diz, Deus nunca dá algo mais pesado que você pode carregar. Talvez eu estivesse carregando coisas que não fossem minhas e tão pesadas, e ele não me deu. Com certeza ele não me deu. E isso foi libertador. Hoje, e eu tento falar para o máximo de mães possíveis, que eu sei, a gente erra, mas quando encontra essa libertação, de reconhecer a graça, a insuficiência, e que Ele é tudo, e é por Ele e para Ele, é libertador. Experimente, fica o convite. Fica a dica. E a Sandra tem uma frase, eu até vou ler essa frase aqui, ó. A maternidade é um desafio constante e as dificuldades de hoje vão enfeitar a sua história de amanhã. E eu fiquei refletindo nessa frase e pensando em tudo que eu já passei no pouco tempo de maternidade que eu tenho e como é bem isso mesmo, quando a gente relembra aquilo que aconteceu, aquela noite mal dormida, aquele dia que seu filho chorava por uma dor, ou qualquer coisa, né? Lá em casa eu sofri bastante com o Rafa, com prisão de ventre, então assim, até descobrir o que causava, até, assim, naquele momento é uma tensão gigantesca que você não consegue ver a graça, né? Você não consegue ver o quanto de intimidade que eu criei com meu filho nessa dificuldade dele, né? Da gente se entender, da gente se conhecer. Fala um pouquinho pra gente, Sandra, dessa frase. Vamos lá. Pra gente falar dessa frase, eu queria falar com vocês sobre o que eu entendo sobre leveza na maternidade, né? A gente tem uma imagem de que quem é uma pessoa leve, não tem problema, tá sempre rindo, leva tudo numa boa, né? Isso não é verdade, né? É aquela foto de ensaio fotográfico de Natal. Isso, né? E não é verdade. Por quê? Só a Paty faz até uma cara assustada da foto do ensaio. Porque leveza é a gente olhar para os desafios do dia a dia, os pequenos desafios, tipo, meu filho vomitou em mim na hora de sair de casa. Eu cheguei na garagem, o pneu estava furado. A empregada ligou dizendo que não vai. A reunião que foi cancelada. O voo que foi cancelado. A febre que chegou na véspera de viagem. Esses são as coisas que tiram a gente do eixo. Não são as grandes coisas. Quando a gente tem um problema muito sério, uma doença, uma perda de emprego, alguém da família que morreu, esses são problemas grandes que naturalmente vão desestabilizar a gente. Só que a gente
se destabiliza muito mais pelas pequenas coisas do que pelas grandes coisas, não é? Até porque pelas grandes coisas a gente corre pedindo socorro, ou as pessoas imediatamente vêm. Agora, as pessoas não vêm quando meu filho vomitou na minha blusa na hora de sair, não é? E quem aqui nunca passou por isso, não é? Então, leveza é a gente treinar tanto o nosso coração como a nossa mente para olhar para esses desafios como pedras no caminho e não como montanhas intransponíveis. Então, leveza é uma escolha, né? Leveza vem com a graça, mas eu posso escolher receber a graça ou não, certo? Exato. Quantas vezes Deus lá está derramando um monte de coisa para gente e a gente não Sai de abre a mão baixo, pra pegar, sai de baixo não é? do que está caindo. Né? E eu costumo dizer que que a leveza ela tem a ver com o controle e tem a ver com a questão da gente saber pedir ajuda. Porque a gente gasta muito mais tempo controlando o que é incontrolável do que controlando aquilo que está no nosso alcance. Não é verdade? É verdade. Eu não tenho controle sobre se o meu filho vai vomitar em mim na hora que eu estiver saindo de casa. Mas eu tenho controle sobre como eu posso reagir com isso e não deixar que isso estrague o meu dia inteiro. Uhum. Isso foi um pedaço do meu dia, não o dia todo, né? Então, a gente vai adquirindo a leveza dessa forma, né? E quando fala dos desafios da minha frase, que eu digo assim, a gente aprende com os desafios que a gente enfrenta, né? Porque quando está tudo certo, tudo bom, tudo fluindo bem, a gente não precisa ser leve. Não. Né? Naturalmente, a gente é uma leveza sem esforço, né? Então, a leveza vem do esforço de encarar esses momentos como faz parte, né? E até, dando exemplo aqui, eu estava chegando aqui e o meu marido ligou e dizendo que a máquina de lavar roupa estava fazendo um barulho muito esquisito. E eu disse para ele, eu não tenho como resolver agora. Ele, eu vou desligar. Eu disse, então tá bom, desliga a máquina. Né? E não tem mais do que eu possa fazer. Nesse momento. Só nesse momento. Então, é só isso. E eu vou acho me que eu já ia preocupar falar, com corre e desliga, diz que quebra. Então, a gente vai aprendendo com esses desafios. E a gente olha para trás e vê, como você falou, como nesses momentos, como é possível criar vínculos. Né? Como é possível olhar para trás e ver a minha história e falar assim, nossa, aqui eu lidei bem com isso e aqui não. Mas já que eu não lidei bem com isso, como é que se acontecer de novo, o que eu posso fazer de diferente? Né? E acho que esses são os aprendizados que a gente vai tendo. E a maternidade, ela é constante. Vocês têm filhos pequenos, né? Você é um pouquinho maior, os meus já são adultos. E as demandas continuam, sabe? Os desafios continuam, né? Eu ia viajar amanhã, não vou, porque eu vou precisar socorrer meu filho e minha nora. De manhã, porque o Bernardo não está bem. Vou viajar no dia seguinte. Para mim, tudo bem. Então, a gente vai readministrando. E as demandas e os desafios vão acontecendo. Então, preparem-se, meninas. Filhos criados, trabalho dobrado, não é assim? Não é trabalho dobrado, não. Mas continua, a demanda continua. Isso é bom, não é ruim, é bom. Né? E como a gente também já falou outros programas aqui, né? A gente sempre fala de ser intencional, né? Com os nossos filhos e tal. E aí eu acho que a gente tem que ser intencional na busca por essa leveza também, né? Foi o que a Sandra falou. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que é Salmos 46:10, que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sempre uso no meu trabalho. Às vezes eu boto um post-it no meu computador, assim, que quando o bicho pega, eu... aquietai-vos, aí eu, Senhor, me aquieta e tal. E aí, na maternidade, também vai isso, né? Esse exemplo que eu dei do supermercado... É porque outro dia eu fui ao mercado, enchi o carrinho, eu falei, gente, como é que eu fazia isso aqui empurrando um carrinho de bebê? Ou aqui no canguru ou na cadeirinha, eu falei, como é que eu saía depois com essa criança e essas compras? Será mesmo que eu precisava fazer a compra naquele dia com um bebê? Eu não podia esperar sábado meu marido chegar? É que na época não era tão óbvio assim um delivery de supermercado, a pandemia trouxe essa facilidade. Mas são coisas que a gente não... está escolhendo o que não está nos favorecendo, né? O exemplo de Marta e Maria
traz um pouco isso pra gente, né? As duas escolhas são importantes, né? Eu preciso me dedicar às tarefas, mas eu também preciso me dedicar a boa parte, né? As duas são necessárias. E a boa parte no contexto ali era sentar ao lado de Jesus e ouvi-lo e segui-lo, né? Mas na prática mesmo, falando aqui do dia a dia, a gente se pega com umas coisas que não vão fazer a menor diferença na eternidade, nem nesse dia, nem no dia seguinte. Por exemplo, nossas meias são super encardidas. E eu vou aqui... Outro dia eu falei, gente, eu vou mandar ele pra casa do amigo com essa meia aqui. Aí eu mandei pra a mãe da amiga que eu tinha intimidade. Falei, cara, nem liga pra meia da Fernanda, que assim, toda encardida. Porque eu já desisti. A meia dura 1 ano. Eu vou ficar aqui agora transformando essa meia em transparente? Não vou. Larguei a meia encardida. Então, né? Tem umas assim que é leveza. Outro dia a Fernanda, não quero ir na natação e tal. Eu falei, não vou comprar essa briga de convencer ela a ir à natação hoje. Ela não vai nunca mais saber nadar, porque hoje ela não quer. Eu falei, tá bom, só hoje. A partir de semana que vem você vai sempre, tá bom? Tá bom. Aí hoje ela acordou, vou ter que ir, né, mamãe? Porque a gente combinou semana passada que agora eu vou ter que ir pra natação. Que bonitinho. Então tem umas brigas, né, que às vezes a gente não come essa banana antes do jantar, que senão você não vai mais jantar. Hoje eu deixei comer um chocolate. O que tem comer uma banana e comer menos a comida? Né? E às vezes a gente briga até com coisas que são saudáveis. Será que tem problema ele dormir com esse pé preto hoje porque tá dormindo? Eu não vou acordar, vai dormir com esse pé preto mesmo, amanhã a gente lava. Então, tem umas questões de leveza que a gente não está escolhendo a boa parte. A gente continua escolhendo ser orientada por tarefas e não conversa com quem está ao nosso lado e faz um pouco, né, esses combinados. Eu acho que a gente tem que estar mais atenta do que a gente escolhe para seguir em frente. Sim. Sandra, como é que é isso para você? Então, eu adoro esse exemplo da Marta e da Maria, porque isso tem a ver com elencar prioridades e aquilo que é importante. A tarefa era importante para Marta. Ela não estava fazendo por mal, né? E Maria estava com foco em beber de Jesus. Eu demorei muito tempo para entender, porque eu achava que Jesus tinha ficado bravo com Marta. Não, ele não estava sendo justo, mas ele estava mostrando que as escolhas implicam em perdas. Né? E eu preciso aprender a perder para o bem. Né? Então, e como é que eu sei aquilo que é importante para mim? Quando eu sei realmente quais são os meus valores, aquilo que eu não negocio. Sabe? Então, isso acho que é importante a gente olhar para dentro da gente e buscar o que é importante para mim. Porque quando eu sei, eu saio do piloto automático. E o piloto automático é desencardir a meia. Sabe? Porque que vão falar da mãe da Fernanda chegar com a meia encardida? Essa criança não tem. Não é? Essa criança tem mãe, essa mãe não é caprichosa, né, tal. Agora, quando eu penso assim, gente, eu não vou brigar com a minha filha porque ela está andando de meia no chão, porque a meia dura 1 ano e depois eu vou trocar, até porque o pé cresce, né? Nessa faixa, rapidinho troca. Então, é a batalha que eu estou escolhendo lutar. E eu paro de me preocupar o que as pessoas vão achar sobre mim e sobre a minha educação e aquilo que eu faço com o meu filho, né? Então, isso eu acho que é libertador, né? E a gente poder depositar isso aos pés de Deus, né? Eu digo que eu gosto do versículo: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando a gente está com peso, a gente está cansado e oprimido às vezes por uma sociedade que impõe regras para a gente e a gente segue sem pensar nelas, sem refletir no que aquilo é importante para mim, né? Então, é nessa reflexão que a gente vai encontrando a leveza. Quando eu falar, bebê vomitou na minha blusa, se é muito importante que eu chegue no horário do trabalho, eu vou chegar com a blusa suja. E dane-se quem achar que não pode. Agora, não posso fazer isso, tá bom. Com leveza eu consigo ligar para alguém e falar assim, leva uma blusa além para mim. Alguém pode comprar, eu preciso de uma água quente assim que eu chegar no trabalho. Por quê? Porque não é aquilo que está me dominando. Eu vou encontrando estratégias para isso, né? Mas a gente eu acho que Deus dá essa capacidade para a gente de discernir, de pensar, de refletir, para que a vida da gente seja mais leve, né?
Sim. Então, é um caminho. Não é fácil? É fácil? Não é fácil. É uma escolha diária. Eu preciso fazer tudo? Não, eu vou escolher o que é mais importante. Eu vou brigar com meu filho hoje pelo horário da comida ou não? Ou se isso é importante, isso vai ser importante e outras coisas não vão ser. E aí a leveza vai chegando, né? É interessante isso que você estava falando, Sandra, porque você estava falando e é o domínio das emoções. Que por muitas vezes a gente não tem. Você fala assim, você precisa se conhecer, mas às vezes a gente não conhece a emoção que a gente está sentindo naquele momento. Então, e a maneira como a gente passa isso para o filho, naquele momento da pequena coisa, no momento de uma meia suja, né? Às vezes a gente se exalta tanto, que a gente ensina para aquela criança que é se exaltando que a gente resolve. Que é se exaltando que ele vai conquistar, que é com raiva, que é brigando. E a gente acaba esquecendo que a criança, ela também não sabe lidar com as próprias emoções, né? E o nosso exemplo, a maneira como a gente age, faz total diferença, né? Para a vida deles. Porque a gente vai ensinando para eles que errar é uma coisa ruim, que quando as coisas saem fora da programação, não pode, né? E que isso desestabiliza. Então, quando isso acontece com eles, eles vão reagir igual a gente, né? E, às vezes, é tão mais fácil a gente... Eu tenho um exemplo com a minha filha. Quando ela era pequenininha, a minha filha era... A Linda é um vulcão. Fala, chega, fala, barulhenta e tal. E quando eu chegava em casa do trabalho, ela já estava com a cabeça cheia de ideias do que ela queria fazer, isso e tal. E eu, muito regrada, muito estruturada, a minha primeira resposta para ela era não. Quando eu chegava no quarto, eu falei assim, mas não por quê, né? Mas eu já tinha dito não. Aí eu achava que eu não podia voltar atrás. Aí eu comecei a falar assim, Renata, a mamãe vai pensar. Deixa a mamãe pensar e aí eu te respondo. E aí me dava o tempo de me organizar de novo com a minha agenda, horário, ver isso. Tarará. E às vezes ela chegava no quarto, né, bonitinha, falava, mãe, você já pensou? Eu disse assim, você sai daqui, porque eu não pensei ainda. Se eu tiver que responder agora, vai ser não. Aí ela... Então eram as estratégias que a gente ia usando para lidar com a situação com mais leveza, né? E ganhar tempo, porque a gente, às vezes, precisa ganhar um tempo para pensar no que está acontecendo e como eu vou solucionar aquilo para ser de uma forma mais leve, não ligada no piloto automático, né? É isso mesmo. E essa questão da sociedade, né? Eu li isso num livro tem um tempo. Que a gente, às vezes, quando se torna mãe, às vezes não, acho que quase sempre, a maternidade passa a ser a nossa identidade, independente do que você fazia antes. Se você trabalhava fora, não trabalhava, se você tinha atividades na igreja ou não, se você fazia um trabalho voluntário ou não, se você era síndica do prédio ou não, mas a maternidade passa a nos definir. Essa é a nossa identidade. E a nossa identidade não é essa. Não. Nossa identidade somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. E eu vou expressar isso nos meus papéis. Um deles é a maternidade, né? Um outro é a esposa, o outro é amiga, o outro é no meio cristão, como eu sirvo a Deus e tal. E a outra sou eu mesma, né? O que era, e a gente também fica assim, nossa... A gente fica se comparando com o que a gente era antes de ter filho, esquece aquela antes de ter filho, não existe mais, não vai dar mais para ser aquilo, né? E a gente fica, eu tenho que achar um tempo, porque antes deles nascerem eu dormia 12 horas. Quando será que eu vou dormir 12 horas? Não, talvez nunca mais. Ou, eu fazia a unha todo sábado. Talvez você vai ficar uns 3 anos sem poder ir todo sábado fazer a unha. Então a gente fica com uma referência que até porque não faz, é mais eles verdadeira. borram, né? Não adianta Exatamente, nada. você tem que chegar e isolar a criança em algum lugar. Então, essa comparação que a gente faz, ela vai pesando na gente, né? Que a gente, é isso que você falou também do piloto automático. Eu fico querendo ser o que não dá mais, porque mudou, o contexto mudou, eu não sou mais a mesma, né? Porque não tem como você ser a mesma depois de ter parido uma criança. E a comparação com o que a sociedade espera. E eu também tenho refletido muito sobre uns negócios que eu ando lendo, que a gente fica assim, nossa, o que vão achar da meia da Fernanda? Gente, as pessoas estão pouco se importando para a meia da minha filha. Acho que nem vê que tem meia no pé. Não sabe nem se tá de meia, se não é, quem é a mãe dela. Tipo, o que vão pensar? Vão pensar nada, ninguém tá nem aí para mim. Tá nem aí para ver se a minha filha chegou descabelada. Às vezes, a minha filha agora só quer usar uma roupa para vir para a igreja. Aí eu fico, meu Deus, as pessoas vão achar que ela só tem essa roupa.
Aí eu falei, Ninguém quer saber? repara. Ninguém nem tá lembrando que roupa ela foi domingo passado. E eu vou brigar. Já é difícil sair e chegar aqui na hora. Eu vou brigar porque não vai com essa roupa. Vai com essa roupa enquanto couber. Então a gente fica achando que todo mundo tá olhando, mas ninguém tá prestando atenção. Não tem isso. Isso que você falou, Rafa, é tão importante porque eu vou assustar um pouquinho as mães aqui, né? Ai, ai, ai. Essa questão da maternidade, eu digo que ela é um portal, né? Quando você atravessa esse portal, você nunca mais vai ser a mesma. E a mãe, e é natural, gente, até 4, 5, 6 meses, essa identificação muito forte com o bebê, a gente fica muito absorta naquele mundo materno. E a gente vai esquecendo da gente mesma. E faz tudo pelos nossos filhos. E como a gente ouve assim, né, muitas mães dizendo, meu filho é tudo para mim, meu filho é minha vida. Não, gente, isso não está certo. O seu filho tem a vida dele e nós temos a nossa como mãe. E é muito importante fazer essa separação. Isso não tem a ver com desamor, não tem a ver com desafeto, não tem a ver com não ser cuidadosa e amorosa, mas é muito importante que a gente saiba quem a gente é. Porque os nossos filhos, e aí eu falo de cadeirinha para vocês, vão crescer e eles vão à vida, e eles vão formar a vida deles. Como é que eles vão formar a vida deles vinculados a gente? Achando que a gente é a melhor pessoa desse mundo e eles não vivem sem a gente. Vive sim, da mesma forma que a gente também vive sem os nossos pais. Então, a gente precisa começar a formar isso na criança, e a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa carreira, a gente tem o trabalho na igreja, a gente tem a nossa vida como mulher, como esposa, como amiga, como a Rafa falou. Eu preciso viver esses diferentes papéis, porque senão a maternidade, ela vai se tornar um fardo na minha vida. E aí, cada vez mais, eu vou me sentir culpada porque eu não supro todas as necessidades do meu filho e não permito que outras pessoas supram. Que eles criem outros relacionamentos se eles não tiverem comigo, não é? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque os nossos filhos não são tudo para nós. Não. Ainda que algumas mães discordem, essa é a minha opinião, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso com carinho, porque as vidas são separadas, as vidas são independentes, e Deus, da mesma forma como me fez os meus filhos também, e Ele há de cuidar deles também, né? Quando eu não estiver presente, Deus vai estar sempre presente, eu não, mas Deus vai estar. Na verdade, Ele está sempre, né? Eu acho que a maternidade, a gente sempre fala que é apesar de nós, né? E eu acho que muito desse fardo, dessa maternidade pesada, é porque a gente quer ser o centro. A gente tira quem deve estar no centro, que é Cristo, e coloca a gente, né, ali, a nossa autossuficiência, o nosso controle, tudo que a gente não tem, né? Autossuficiência e controle são qualidades incomunicáveis de Deus, né? A gente não recebeu isso. Tem tanta coisa que Ele deu pra gente. Por que a gente quer trabalhar na maternidade com aquilo que Ele não deu? Né? Então, às vezes, a gente deixa de lado aquilo que Ele pediu pra gente fazer. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia no celular para ler um versículo que está lá em João. Lá em João 15, no versículo 4, versículo 5, fala assim, está na NVI. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A Bíblia é clara. Se a gente não estiver permanecendo no centro, em Cristo, a gente não vai fazer nada, né? E a gente vive se comparando com outras vidas, com outras famílias, não é, Paty? É isso mesmo. E eu queria levantar aqui sobre o negativismo também, Sandra. Que isso é uma coisa muito pertinente nos nossos dias, né? E quando isso pode ser usado até
como um trampolim para aumentar a carga, o peso, a dificuldade na vida das pessoas, né? E quando eu penso em negativismo, me corrija se eu estiver errado, eu já penso nas mentiras que o inimigo coloca na nossa vida. Uhum. Porque é você acreditar no que não é verdadeiro. É o que ele mais está pertinente fazendo aqui no mundo hoje, que é roubando, matando e destruindo. Roubando a nossa identidade materna, a nossa identidade pessoal, matando os nossos sonhos e destruindo nossas famílias. Uhum. E eu acredito que se nós tivermos o contrário do negativismo, o contrário de acreditar nessas mentiras dele, que é a verdade, que é Jesus, o caminho, a vida, o esclarecimento, seria um pouco mais leve, mais favorável, né? É trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E não ficar olhando aquilo que a gente não consegue fazer ou aquilo que a gente acha que não faz bem feito. Porque isso faz a gente se comparar, né? E a comparação, ela, na maioria das vezes, ela é destrutiva. Porque se a gente lembrar bem, e todo mundo se compara, mas normalmente a gente se compara com pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que a gente, não têm o mesmo corpo que a gente, não têm a mesma rotina de vida. Então, fica uma sensação que eu só perco, né? É diferente quando você olha para alguém e você quer aprender com essa pessoa e ela inspira você. Aí é legal, sabe? Porque aí você sabe o que você tem que fazer para ser parecida com aquela pessoa, para aprender aquilo que aquela pessoa fez. Mas tem um esforço nisso. Senão a gente fica olhando, a grama do vizinho é sempre mais verde, não é? E eu digo assim, quando a gente amadurece, a gente descobre que a grama do vizinho é mais verde porque ela é de plástico. Sabe? Porque não precisa regar, não precisa podar. Não é real Não também, é real, né? Porque não é real, ou assim, muito do que deveria se ver e que é real é escondido, é oculto entre quatro paredes. E o que é entregue para que todos vejam não é o real. Exatamente. Né? Ninguém vai postar no Instagram a camisa vomitada. Pois Não, né? eu acho que nunca vi isso não também. E a comparação, ela traz culpa. Né? E culpa é uma das coisas que eu mais discuto nos meus encontros com as mães. E eu disse assim, gente, a culpa não é ruim. O que a gente faz é dar um lugar para ela que ela não precisa ocupar. Colocar um pedestal que ela não merecia. Isso, mas a culpa, quando ela vem como uma mensagem, ela é um mensageiro. Sabe mensageiro de hotel? Que chega com a coisa, ele entrega e vai embora, não é? Quando a culpa vem e você fala assim, puxa vida, essa semana foi muito difícil, eu não fiquei o tempo todo que eu gostaria com os meus filhos, estou me sentindo culpada. Tá, ok. Então, como é que eu posso organizar a minha semana? Isso acontece sempre? É uma constância na minha vida? Ou foi só essa semana? Se está sendo constante, eu paro para rever a minha agenda. Então, olha, isso aqui está sendo uma constante, pode dar ruim. Então, deixa eu rever. Se não é uma constante, eu falo assim, gente, então, semana que vem, tudo volta ao normal. E obrigada à culpa por você ter me avisado disso e ela vai embora. Agora, se eu der o melhor lugar do sofá para ela sentar, ela vai se hospedar na minha casa. E vai o tempo inteiro ficar buzinando no meu ouvido. Agora, quem faz isso sou eu. Eu que escolho. Se eu vou ficar com a culpa do meu lado. Mais uma vez voltamos às escolhas, isso, né? Isso, às escolhas, né? E aquilo que a gente faz de errado, a hora que a gente pede perdão, tá perdoado, sabe? E a vida segue. Então, a gente tem que entender o que é essa culpa. Porque senão eu uso a culpa como desculpa para continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo, que não é bom. Realmente, eu tenho muito trabalho, meu chefe fica atrás de mim, é projeto aqui, é projeto ali, é horário da reunião, tal. E eu prefiro lidar com a culpa, compenso o meu filho, normalmente com um brinquedo, ou deixando ele fazer algo que normalmente eu não deixaria, e continuo vivendo com aquela culpa que me desculpa. Né? Então, mães, façam da culpa um mensageiro que entrega uma cartinha para você.
manda ele embora. Pronto, você chegou, ok, agora acabou o seu serviço, agora é comigo. Maravilhoso. Isso foi muito bom, A gostei. dica do programa. Muito bom. E sabe que eu estava pensando exatamente isso, na culpa, aonde a gente coloca a nossa culpa, né? Que a gente conversou sobre isso num programa também, que além dela ser esse mensageiro, a gente pode pedir perdão e colocar aos pés de Jesus, né? E entender aquilo que Ele espera de nós. Eu acho que você entender o que Deus quer de você como mãe, que é ser uma influenciadora da vida do seu filho, né? E quando Deus, Ele deu o seu filho para você, Ele deu a melhor mãe que o filho dele poderia ter. Porque os nossos filhos, antes de serem nossos, são de Deus. E serão de Deus para sempre. Nossos, só nesse período curtinho aqui, desse lado de cada eternidade, né? Então a gente precisa entender e entregar nosso filho e entregar o nosso fardo para quem sabe conduzir o nosso fardo e levar da melhor maneira possível. Quando a gente entende isso, e eu falo para vocês, a gente tem que lembrar disso todos os dias. Acho que a cada hora do dia é libertador. Né, Rafa? E essa questão da culpa, de eu depositar em Deus meus fardos e o que Ele espera de mim, que a gente não se reconhece como fraca, né? Ou a gente se reconhece como fraca, mas não no contexto de que somos fracos, mas em Deus somos fortes. No contexto de fraca, de que, nossa, eu não sei fazer isso direito, sou muito ruim. Né? E fico nesse muito ruim e não procuro melhorar nisso e muito menos descansar em Deus esse tipo de situação. Ou a gente leva para Deus só quando é algo muito grandioso, quando o filho está doente, né? Uma coisa mais assim. Ou a gente faz aquele mais geralzão, que eu seja a mãe que meu filho precisa ter, me abençoa e tal, mas em coisas específicas a gente não leva, né? E conforme eles estão crescendo, eu estou percebendo que estão vindo umas questões mais difíceis de fazer escolhas, né? De permanecer com os valores, mas também não podar tanto eles de poderem fazer alguma coisa. E aí entra já o confronto de o mundo versus os nossos valores cristãos. Então, se a gente ficar se baseando em nós mesmas e não buscar uma orientação de Deus, mas não aquela orientação, né, sublime, assim, que fica no campo espiritual, é espiritual, mas Deus está do meu lado aqui o tempo inteiro eu posso falar com Ele. Nossa, me perguntou aqui sim, Deus, o que eu respondo? Não sei se eu deixo ir ou não deixo ir. Então, isso de depositar e reconhecer que a gente é fraca e ainda assim Deus tem nos aperfeiçoado todos os dias. Então, esse probleminha aqui eu consegui resolver, da próxima eu não vou mais cair nesse. Eu vou ter, né, esse repertório para solucionar os que virão à frente. Mas nisso que a Lise falou de que ele escolheu, tinha milhares de mulheres no mundo, ele me escolheu para ser mãe daqueles dois. Escolheu a Lise para ser mãe do Rafa. Podia ter trocado, mas quem o Rafa precisa é a Lise. Vai ser a melhor aqui para essa configuração. Se a gente tiver isso em mente, também ajuda um pouco a relaxar, né? Sim. Deixar tudo mais fácil. E essa é a nossa pergunta, né? Nosso quadro Aprendendo com o Pai. Como a maternidade pode ser leve? Pode rodar o quadro Aprendendo com o Pai. Oi, queridas, que alegria estar aqui com vocês. Esse quadro, Aprendendo com o Pai, nos traz toda a ideia do que a Bíblia, do que o nosso Pai tem para nos ensinar. E pensando sobre a leveza na maternidade, eu faço uma pergunta aqui para vocês. Será que quando Deus criou a nossa maternidade, Deus criou para que a nossa maternidade fosse sobrecarregada, fosse cheia de preocupações de forma excessiva? Ou será que Deus também desejou que a nossa maternidade tivesse leveza? Em geral, as pessoas mais velhas dizem que a maternidade de hoje é mais fácil. E por que elas dizem isso? Porque antigamente havia muitos complicadores, muitas coisas que não eram práticas na hora que o bebê nascia, mas hoje não. Hoje nós temos fralda descartável,
né? Nós temos essas roupinhas inteligentes que eu acho o máximo, né? A gente abre a roupinha e põe a criança em cima e fecha, tão mais fácil de pôr do que aquelas roupinhas de cambraia, não é mesmo? Tem babá eletrônica, tem produtos apropriados, né, para dar segurança para o bebê. A gente tem muita informação sobre isso. A gente tem influenciadoras digitais sobre maternidade. Hoje nós temos consulta com um pediatra online. Nós temos até um doutor, 24 horas, né? O doutor Google. Quem não, né, gente? Então, e tudo isso, todas essas facilidades, tem uma questão pontual aí. Ela gira em torno da mãe. Ela faz com que a mãe se torne o centro da maternidade. Então, a sensação é que toda a performance da mãe vai definir se a maternidade dela vai ser boa ou não. Tudo fica centralizado na mãe, todas as escolhas, todas as decisões. E eu começo a entender que essa perspectiva atual traz muita angústia para a maternidade, tira a leveza, é muita preocupação, é muito peso para se carregar sozinho. Né? Essa centralidade faz com que a gente tire os nossos olhos de quem deve ser central na nossa vida. Lendo a devocional Deus Conosco, do pastor Ronaldo Lidório, eu tive uma palavra tão boa para esse momento nosso aqui. Lá estava escrito, em Gênesis 2:27, o seguinte: perguntou-lhe Isaque ao seu pai Abraão: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta, né, do filho, da criança, do adolescente Isaque, ali foi pontual. Ele teve o feeling, né, ele teve a percepção de que ele atestou o óbvio, na verdade. Ele viu que ali estava o fogo, ali estava a lenha, mas aonde estava o cordeiro para o sacrifício? E essa pergunta, lá em Gênesis, aponta para a insuficiência do homem em promover a sua própria salvação. Ali, mais uma vez, é revelada a necessidade que os seres humanos têm da provisão de Deus. Então, aquilo que foi pedido a Abraão para sacrificar o seu filho era um pedido do Senhor. E Abraão responde com entendimento. Gênesis 22:8, ele fala: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, eu imagino um turbilhão de sentimentos e pensamentos que ele teve naquele momento, né? Porque Deus, na verdade, pediu uma coisa que jamais Abraão pensaria em pedir, em que fosse pedido para ele, né? Mas a resposta que ele dá para o filho dele atesta a profunda confiança que ele tinha no Senhor, independente da situação, independente da minha performance, independente das coisas que eu posso fazer, independente das minhas escolhas, o meu Deus proverá. E esse posicionamento de Abraão mostra ali para a gente que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus para nós. Então, gente, será que não deve ser assim também a nossa maternidade? Será que ela não deve ter essa leveza, ou melhor, essa certeza que Deus proverá? Que isso gere adoração no nosso coração, que traga esperança, que traga leveza para o nosso olhar na criação dos nossos filhos. Porque não há, gente, esperança em outro lugar. Não há salvação em outro lugar, não há alegria em outro lugar, não há verdade fora de Deus. O Deus provedor, quando nós confiamos nele, a nossa memória é preenchida de pensamentos que nos podem dar esperança. E esses pensamentos centrados em Deus tira de nós esses pensamentos repetitivos de incapacidade, de tragédias, de tristezas, de inabilidades. Então, louvado seja o nosso Deus, porque a pergunta de Isaque foi respondida em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele oferece essa presença ajudadora
que tira o peso e ainda assim traz leveza e bênção para a nossa maternidade. Um beijo para vocês. Obrigada, Elza. Que gostoso que a gente saber como Deus, ele providencia tudo para nós, né? E eu nunca tinha relacionado essa história de Isaac na leveza da maternidade, como a Bíblia é viva e o tempo inteiro fala conosco. Mas, Sandra, voltando aqui ao assunto, tem algum caso que você gostaria de contar para a gente, o que você poderia contar para a gente, de alguém que você teve contato nessa questão de leveza, de reassumir o papel, de se reencontrar como mãe, que você podia contar para a gente? Tem uma pessoa muito querida que eu atendi, e ela, quando ela teve o bebê bem na pandemia, no mês que fechou tudo, né? Eles moravam numa cidade longe da família e eles viveram como casal intensamente aquela questão do medo da pandemia, a uma bebê pequena, só os dois em casa, sem nem poder sair com o carrinho para o parque, alguma coisa assim, né? E quando foi acabando, eles voltaram para a cidade de origem, e ela principalmente estava com muita dificuldade de se reconectar com o marido, né? De perceber que já podia sair um pouco, que a filhinha podia ficar com a avó, né? Ou com uma amiga, e ela poder ter encontros com o marido dela. E numa das nossas conversas, a gente fez um trato juntos, né? Dizendo assim, olha, você vai sair com ele e não pode falar da filha. Que difícil. Não pode. Vocês têm que falar de vocês, das coisas que vocês gostam, dos esportes que vocês praticam e praticavam, o que pode ser feito na próxima semana, mas não pode entrar a filha no assunto de vocês. E eles foram fazendo, né? E ela foi resgatando essa vivência, né, de saber que existe um espaço da filha e saber que existe um espaço de casal, né? Porque ela estava muito distante disso, né? E foi uma construção, e eu falo com ela até hoje, e ela relata essas coisas. Lembro que você me mandou para o bar com meu marido. Foi ótimo. Dever de casa, sair com o marido. Foi um E desafio não pode tanto. falar da filha. É um desafio muito grande. E então é certo dizer, Sandra, que a maturidade emocional, porque teve que haver maturidade emocional para tudo acontecesse. E a espiritual, que, né, bem fundada, existente, até gostaria de lembrar, né, que tem o versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E na maternidade, quando ela está principalmente pesada, né, nós esquecemos que nós não estamos agradando a Deus. Pelo contrário, está fugindo totalmente do caminho que deveríamos trilhar, né? Não estou aqui dizendo que não tenha fé na pessoa, mas se sem a fé é impossível agradar a Deus e a gente não está agradando, alguma coisa está acontecendo, né? E então isso é fundamental para que a pessoa entenda o posicionamento que deve ter, né? Porque para ela chegar a esse ponto, ela teve que ter essa maturidade, né? Porque eu não sei se eu conseguiria chegar num lugar com meu marido e não falar do filho. É difícil não falar do filho. Acho que é ficar um olhando para a cara do outro, assim, tipo. Né? A gente vê como é que tá, né? Pois é. Mas é um exercício importante, né? E eu acho que a maturidade, ela vem com o aprendizado da nossa experiência do dia a dia. Por isso, maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com como você vive a sua vida e aplica essa experiência que você teve no seu dia a dia, né? Então, é uma bagagem que você vai tendo. E sem essa maturidade, tanto espiritual como emocional, fica difícil, às vezes, a gente discernir algumas coisas, né? A palavra fala que a gente tem que desenvolver a nossa fé, né? E a gente tem que desenvolver com a gente mesmo.
Porque quando eu começo a perceber quais são os gatilhos que estão me trazendo para uma vida com mais peso, né? Eu tenho como pedir ajuda, eu tenho como, a Rafa falou, especificamente colocar aquilo diante de Deus, né? Eu falo assim, Deus, hoje eu preciso de bom humor porque o meu dia vai estar horrível, vai ter a previsibilidade que as coisas não deem certo, então está muito corrido, eu preciso de bom humor. Não é sabedoria, não é discernimento, eu preciso de bom humor, Deus me dá bom humor, sabe? Ou em outros, não, vou para uma reunião difícil no meu trabalho, Deus, eu preciso de uma boa escuta, né? Eu preciso saber ouvir as palavras das pessoas, trava a minha boca, porque eu preciso escutar. Então, quando a gente vai se conhecendo, sabendo quais são os gatilhos, né? A gente pede de forma específica isso para Deus, e Deus dá, gente. Deus dá, né? E é maravilhoso isso. É. Como é maravilhoso a gente saber que a gente tem um Deus que quando a gente pede, Ele responde. E eu queria pedir para rodar agora o nosso quadro Alô Vovó, com a nossa querida vovó Zuleika. Pode rodar o quadro. Oi, pessoal. Hoje o nosso tema é leveza na maternidade. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que admitir é que, de fato, não é um lugar fácil de viver com leveza o lugar do educador, de quem tem que corrigir, ensinar, falar, às vezes 1, 2, 10 vezes a mesma coisa. É difícil mesmo. Mas a maternidade é também a maior bênção que a gente recebe. Deus nos honra com filhos para criar para eles. E um lugar de bênção é um lugar feliz. Então, talvez a gente precise olhar para a maternidade, para a falta de leveza que às vezes a gente imprime à nossa maternidade, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes a gente usa uma palavra dura, que podia não ser dura, ou que podia ser colocada, se é uma correção, de uma forma um pouco mais leve. E a Bíblia nos ensina lá em Provérbios 15:1 que a palavra dura, ela aumenta a raiva. A palavra mansa, ela acalma o coração. Então, como a gente tem vivido isso, o nosso falar, o nosso educar, a nossa postura com os nossos filhos? Vamos olhar para nós e ver se a gente está realmente vivendo debaixo do domínio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele dá frutos através da nossa vida. E frutos do Espírito Santo são mansidão, benignidade, domínio próprio. A gente tem vivido isso? Então, eu tenho certeza que muitas vezes a dureza excessiva da nossa maternidade tenha mais a ver com a nossa falta de submissão à ação do Espírito Santo do que com a seriedade do momento que a gente está vivendo. O que não se pode negociar, não se negocia. O que se pode negociar ou acolher em relação às demandas dos nossos filhos, a gente pode fazer isso sim, de uma forma que acalme o coração, que acalme o relacionamento, que seja mais leve. Talvez as pessoas possam argumentar, mas para quem já passou é mais fácil. De fato é. A gente olhar para trás e ver e assistir à maternidade das nossas filhas, das nossas amigas mais jovens e ver que, olha, dá para ser um pouquinho mais leve, pode ser, e é melhor, é porque a gente já viveu, a gente já aprendeu também. Então, eu não estou aqui dizendo que talvez essa minha fala seja o espelho da maternidade que eu exerci. O que eu estou dizendo é que pode ser muito mais leve. A gente pode viver a maternidade de uma forma muito mais prazerosa e feliz, reconhecendo que ela é bênção quando a gente está cheia do Espírito Santo. E aí sim, naturalmente, pela ação dele, a gente vai frutificar, dando frutos de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de amor em tudo aquilo que a gente faz. Esse é o meu desejo para vocês, mães jovens, e que vocês possam realmente também descansar no Senhor.
e que Deus nos abençoe no exercício sublime da bênção da maternidade. Obrigada, Azul. Que gostoso que a gente poder contar com as mulheres que já passaram, que já viveram e que têm mais experiência que a gente, como a Sandra, que estava aqui com a gente hoje. Mas eu queria lembrar que dessa questão do centro. Quando a gente coloca Deus no centro, é tudo muito diferente. Quando a gente permanece no amor de Cristo, é tudo muito mais leve e mais fácil. Tem um livro que se chama Mom Set Free. Na verdade, eu não sei falar o nome dessa autora, é Jenny Cunningham. Gente, não sei falar. E ela traz dois aspectos da maternidade, de quando a gente separa, põe Cristo de lado e quando a gente põe Cristo no centro. E eu queria ler para vocês essa diferença para que a gente veja e escute, porque às vezes quando a gente escuta é mais fácil da gente enxergar o que é, né? Então, é tão importante lembrar que Deus não quer que façamos o papel dele na vida dos nossos filhos, né? Deus é soberano na vida deles. E quando a gente vive com a soberania de Deus, é mais fácil. Porque quando a gente deixa Deus de lado, a gente age com nossos filhos com preocupação, medo, controle, raiva, orgulho e rispidez. A gente tem um aspecto de estar com a mão fechada, tentando segurar tudo, tentando dar conta de tudo, aquilo que é impossível a gente fazer. Mas quando a gente lembra da soberania de Deus, a gente coloca Deus no centro, a gente cria nossos filhos com encantamento, com fé, com conexão, com gentileza, com autocontrole, com humildade, com amor incondicional. A nossa postura é de mão aberta. Mão aberta para receber a graça de Deus e também para dar a graça de Deus. Queridas, há um grande e belo e lindo lugar para a graça de Deus na maternidade. Vamos escolher e tentar ser essa mãe, essa segunda imagem de mãos abertas para receber a graça de Cristo. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau, tchau.